Aí vamos pegar aqui um outro, por exemplo, CUU. Vamos lá, nós temos então a primeira letra C, a segunda letra U, então é aqui, é este quadrante aqui, CUU, nós temos uma leucina, um aminoácido leucina é que vai ser inserido nessa minha sequência de proteínas. Gente, essa tabelinha ela é muito importante que vocês estudem, porque ela é muito comum de se ter aí disponível em provas, em concursos, tá? E ela exige essa capacidade de vocês conseguirem compreender melhor essa interpretação, para que vocês não percam tanto tempo. Quem faz o reconhecimento é o RNA transportador e é o RNA transportador quem vai carregar o aminoácido correspondente, tá ok? Vamos para o próximo. Aqui, ó, mostra para mim uma estrutura do RNA transportador, tá? Então, é uma estrutura de RNA. Ele tem alguns dobramentos, né, para dar uma estabilidade. E a porção aqui, a extremidade 3' dele, a extremidade onde que vai se ligar ao meu aminoácido. E nós temos aqui a região do anticódon que permite identificar qual é o códon da minha sequência do RNA mensageiro, que aí ele traz o aminoácido correspondente. Ele lembra aqui, ó, uma folhinha de trevo, tá ok? Bom, aqui nessas imagens nós temos o processo de biossíntese, que é o processo aí de acoplamento, digamos assim, que acontece entre o RNA transportador com o aminoácido, que ele vai identificar, ele se acopla ao aminoácido, posteriormente ele identifica o processo de o anticódon correspondente, acontece essa ligação, ele se retira, deixando ali somente o aminoácido, né? E esses aminoácidos vão sendo ligados em cadeia, formando então a minha proteína. E aqui mostra um processo de ativação, como é que é ativado esse RNA transportador. Então, aqui nós temos um RNA transportador com a sua extremidade disponível de hidroxila. Ó, mais uma vez, aquele contexto lá do 3' aparecendo. Desculpa. E aí nós temos um aminoácido, então, ele vai ser aqui disponibilizado, né? Nesta ligação aqui com a hidroxila, e esse RNA transportador ele se torna um aminoácido tRNA, tá? É só uma forma de ativação dele. O alongamento, ó, que vai acontecendo, então aqui eu tenho um RNA mensageiro, o meu ribossomo, ele vai se acoplar naquele início do RNA mensageiro, que tem aquela caudinha lá poliar, lembra que eu falei para vocês, aquela caudinha cap, que eu falei para vocês, é onde o ribossomo ele passa a identificar, a reconhecer a região ali, e aí os RNAs transportadores, eles passam a vir identificar o códon aqui, que vai ser o códon daquela tabelinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, e aí deixa-se o primeiro aminoácido correspondente. Posteriormente, um outro RNA transportador reconhece o segundo códon, deixa o outro aminoácido. O terceiro, da mesma forma, o quarto, e aí vai acontecendo todo o alongamento da cadeia, até que se tenha o códon final. O códon final, gente, quando ele aparece, que são aqueles 3 códons que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui. Aqui. Esses 3 códons aqui, ó, quando eles aparecem na sequência, ou seja, o UAA, UAG, UGA, são stop códons que nós chamamos, né? Quando esses códons aparecem, significa que o meu ribossomo ele não consegue mais ficar ligado ao RNA mensageiro. É uma informação onde as minhas subunidades ribossomais elas se desprendem e ali é finalizado a minha síntese proteica, ok? Nós temos alguns antibióticos que eles atuam no processo de inibição em algumas dessas etapas, vamos dizer assim, referentes à síntese de proteínas. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos a streptomicina, ela vai evitar a transição
do início da tradução para a extensão da cadeia. Então, ela quebra esse processo exatamente antes da tradução acontecer, ok? A tetraciclina, ela bloqueia o processo de ligação do RNA transportador ativo, tá ok? Com o seu ribossomo. E assim, vários outros antibióticos, eles vão ter essa capacidade, aí eles vão ser moléculas que vão atuar bloqueando algum processo de ligação que deveria estar acontecendo dentro dessas etapas que nós citamos até o momento. É importante lembrar, aí a gente precisa do conhecimento de vocês um pouquinho para falar sobre o dobramento das proteínas. Vocês se lembram que vocês já aprenderam, possivelmente na disciplina de ciências moleculares, uma caracterização das proteínas. Nós temos proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Neste sentido, essa estrutura, né, das proteínas, essa classificação, ela se dá de acordo com o dobramento que essa molécula vai tendo. Uma proteína, conforme ela vai sendo formada, ou seja, a sua cadeia de aminoácidos começa a acontecer, essa ligação ela deixa essa proteína linear, então é uma estrutura primária que nós falamos. Uma proteína com a sua estrutura primária, ela não tem uma capacidade de atividade, tá ok? Ela está inativa. Conforme os aminoácidos começam a se ligar e essa rede, né, de aminoácidos começa a se dobrar, aí nós temos a ativação, né, a criação dos sítios ativos dessas proteínas, que é dessa forma que elas estarão atuando, ok? Aqui é um esquema que mostra de uma forma bem resumida aquilo que nós falamos. Essas imagens, gente, são do livro do Bruce Alberts, tá ok? Biologia Molecular da Célula, ou Fundamentos da Biologia Molecular. Nos dois vocês vão encontrar essas informações. Então, nós temos aqui ó, a sequência de DNA, com todas aquelas regiões que eu mostrei para vocês inicialmente, região inicial, região final, né, que não são transcritas, elas só sinalizam. Todas as regiões de transcrição aqui entre exons e introns, é tudo transcrito. A minha RNA polimerase, ela identifica, então, uma porção num sítio de início de transcrição e ali ela começa, então, a transcrever toda essa sequência aqui, ó, formando o meu pré-RNA mensageiro, tá ok? O pré-RNA mensageiro, ele é processado, retirando as regiões de introns, se formando um RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro, ele com toda a sua sinalização aqui do cap, a cauda poli-A, né, mostrando para o ribossomo onde é que começa, onde é que termina a minha sequência, ele vai sair do núcleo da célula e vai lá para o citoplasma. Transcrição acontece no núcleo celular, isso é importante. Transcrição acontece dentro do núcleo. A tradução, ela acontece no citoplasma, ok? Então, esse RNA mensageiro maduro, ele vem aqui para o citoplasma, as porções de ribossomos, né, as subunidades do ribossomo, elas são produzidas numa região do núcleo chamada nucleolo, lembram-se? As subunidades ribossomais já foram mandadas aqui para o citoplasma também, e aí uma vez o RNA mensageiro aqui disponível, as subunidades do ribossomo, elas vêm aqui e se acoplam à região aí posterior, né, aquela caudinha do cap, então o ribossomo se acopla, e ali começa a acontecer o alongamento através dos RNAs transportadores que vem trazendo os aminoácidos correspondentes, formando as minhas proteínas aí com dobramento correspondente e tudo mais. Quando nós falamos em uma proteína degradada, nós estamos falando em proteínas que não estão na sua constituição deste dobramento. São proteínas que sofreram aí ações as mais diversas, né? Temperatura, pH, concentração de substrato, e elas perderam a sua estrutura ativa e aí elas vão estar degradadas, podem estar no formato linear, pode ter acontecido a quebra em seus polipeptídeos também. Bom, essa aulinha eu acredito que ela seja um pouquinho mais complicada, tá? Ela tem muitas informações importantes, então eu sugiro que vocês aprofundem com vídeos também, tá? Referentes a isso.
Eu vou estar encaminhando para vocês também no nosso AVA links com vídeos do YouTube que eu acredito que sejam pertinentes, que são interessantes para vocês estarem aí acessando e compreendendo esse processo. Lembrando que ele é simples, basicamente nós temos um processo que se inicia ali reconhecendo o início do gene, acontece a transcrição total desse gene com a RNA polimerase e posteriormente esse RNA mensageiro ele vai ser processado, né, retirando-se os introns. Aí esse RNA maduro ele passa para o citoplasma e ali se liga ao ribossomo com o auxílio dos RNAs transportadores. Eu tenho a construção da minha sequência de aminoácidos, que aí eu tenho a proteína, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, me mandem também informações e descubram um lado bom, galera, de nós termos esse tipo de momento. Isso para mim é novo também, eu comecei a fazer cursos online há algum tempo, e nesse sentido, eu comecei a descobrir que, por exemplo, quando o professor fala muito rápido, eu posso parar aqui, eu volto a fala e eu consigo anotar exatamente do jeitinho que eu quero. Então, assim, comecem a usar a favor de vocês, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.